seja para fazer cadastro numa rede social, num site de compras e até para adquirir algum desconto, gente. É pedido um raio-x nosso, né? Os dados completos. Saibam que esse hábito é perigosíssimo. Proteção de dados, portanto, é o tema que vamos falar no Diálogos de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Fábio dos Santos. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. Eu quero dar um oi também, gente, para Ana Furtado, que é intérprete de Libras e que semanalmente está aqui com a gente no Diálogos, né, Ana? Tudo bem? Sigamos juntas, então, até o final do programa. Bom Diálogos para a gente. E olha só, gente, eu já quero começar com um dado preocupante. Olha só, a cada 3 segundos, uma pessoa sofre uma tentativa de golpe aqui no Brasil, aponta uma pesquisa do Serasa Experian. Então, para por aí. O Brasil é o segundo país com maior índice de fraudes no planeta, de acordo com o relatório da Visa. O país só perde apenas para a China. Então, Fábio, vamos começar repercutindo com essa questão, né? A gente tem também uma lei federal de proteção de dados, mas vamos repercutir primeiramente um pouquinho desses dados, né, que são assustadores. A gente sabe que fim de ano costuma aumentar bastante, né, por conta das compras. Por que somos muito vulneráveis ainda, né, enquanto o Brasil, um dos países que sofre mais fraude? Sim, a gente está vivendo realmente uma verdadeira epidemia de golpes, crimes digitais, golpes e crimes de todo tipo, né? E os criminosos, eles estão evoluindo a cada dia. Realmente, os avanços tecnológicos, eles têm auxiliado, parece, os criminosos e a sociedade, tanto o cidadão quanto os órgãos públicos e as empresas estão tendo aí um pouco de dificuldade em lidar com isso. A evolução está sendo tão rápida que as pessoas não estão conseguindo se preparar para conhecer e evitar determinados tipos de golpes e crimes. Uhum. E eles estão, né, os criminosos estão cada vez mais avançados, é o que você disse, né? Conseguem novas tecnologias, né? Que, como a gente falou, a tecnologia, ela é usada para o bem, mas também tem gente que utiliza para o mal. E aí sim, olha só, desde 2018, o Brasil tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709, para proteger nossos direitos fundamentais de liberdade e também de privacidade. Então, Fábio, explica um pouquinho para a gente dessa lei. Ela serve tanto, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, são cobradas em relação à proteção desses dados. Explica para a gente como que funciona na prática. A Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela surgiu principalmente para proteger os dados das pessoas que são tratados pelas empresas e órgãos públicos, tá? Uhum. Então, quando nós entramos na internet, desde o momento que nós entramos na internet, existe uma série de dados que eles circulam e são tratados. Mesmo quando a gente não está logado em algum site ou em alguma plataforma, existe inclusive uma série de dados estatísticos que eles são importantes para as empresas. Mesmo coisas aparentemente inofensivas ou mínimas, como, por exemplo, o tempo de estadia na internet ou em determinado site, o site que se visita, que tipos de produtos se visita. Então, quando a pessoa está, por exemplo, acessando uma plataforma de e-commerce e está vendo um determinado tipo de produto, como, por exemplo, um tênis, o tempo que a pessoa fica vendo aquele tênis ou a frequência com que ela visita esse tipo de produto, isso já alimenta as empresas com dados importantíssimos. Olha só. Antes da LGPD, esses dados eles eram simplesmente livres, se fazia o que queria. Após a LGPD, principalmente com a LGPD, as empresas passaram a precisar ter muito mais cuidado com o que elas fazem com todos esses dados. Qualquer dado das pessoas, sensíveis ou não. Sim, então tem que ficar atento, né? Temos aí mais essa ferramenta de proteção, mas ainda assim é preciso ficar muito atento. A gente vai falar sobre isso, sobre algumas dicas também ao longo do programa, porque ainda assim, com a lei de proteção de dados, a gente ainda enfrenta muitos problemas e muita dor de cabeça, né, gente? Olha só, quero apresentar também o nosso outro convidado que está com a gente de forma remota, que é o especialista em governança corporativa, o Eduardo Oliveira. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Olá, boa tarde, bem-vindo. Eu
Agradeço esse convite, é um enorme prazer estar aqui consigo, Dani, e parabenizando também o colega que está aí em estúdio, Dr. Fábio dos Santos. É isso, Eduardo. Falar um pouquinho para a gente estender, então, falar um pouquinho sobre a importância da LGPD, né, essa lei, muitas coisas que mudaram na prática, o Fábio deu alguns exemplos aqui para a gente, e então isso é bacana que inclusive as empresas, né, grandes corporações também têm de ficar atentas agora, né? A gente tem um respaldo a mais. Verdade. Dani, eu sou professor na Escola Superior de Advocacia de Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance, assim como em outras universidades. E eu vivo no dia a dia corporativo, como DPO, como encarregado de dados de mais de 100 empresas, esses problemas que acabam por acontecer, que as empresas, muitas das vezes, negligenciam essa adequação necessária e obrigatória, e pessoas físicas como nós, que somos bastante curiosos, saímos a clicar em todos os links que chegam no nosso celular. E daí, grande parte desses links nos leva para fraudes com a utilização dos nossos dados pessoais e, com isso, começam os nossos problemas que começam a chegar na nossa porta. Sim, sim. Bom, antes da gente dar sequência, então, nesse assunto, olha só. A Ellen Camargo foi às ruas para saber se as pessoas tomam cuidado em relação aos dados pessoais e também se algumas delas já foram vítimas de golpe. Vamos conferir, então. Sim, então, eu tomo muito cuidado por conta que qualquer link que você acessa, você pode cair entrando em um golpe e através desse link eles acessam todas as suas contas bancárias. Então no meu celular ele tem uma proteção já do iPhone que é para contra golpe e cair nesses links ele avisa como fosse um aviso de antivírus, essas coisas, para não chegar a ocorrer algum problema no meu celular. E você alguma vez já chegou a ficar em dúvida ou de repente até cair em algum golpe? Falar a verdade, já cheguei a ficar em dúvida assim, mas sempre eu procuro alguém mais esperto que eu, né? Para tentar saber o que é isso, se isso é verídico ou não. Não costumo ficar colocando, não costumo porque há poucos dias até minha colega caiu em 2 golpes pela internet mesmo, perdeu praticamente parte do salário dela, fez Pix sem ter certeza do que estava fazendo, a pessoa retornou para ela pedindo informações, ela liberou um QR Code, a pessoa limpou o dinheiro que estava na conta dela e ela não conseguiu reaver esse dinheiro mais. Então não costumo porque eu não sei com quem que eu estou lidando do outro lado. Então se eu tiver que resolver qualquer coisa eu vou ao banco, eu peço informação para quem saiba mais do que eu. Eu não costumo fazer por medo mesmo. Por medo, porque hoje em dia a gente não sabe com quem a gente está lidando, né? Pode ser realmente uma coisa certa, como pode não ser. Como também oriento os clientes que frequentam a loja onde eu trabalho, não tem certeza? Não faça nenhum tipo de pagamento. Porque a gente não sabe com quem que a gente está lidando mais hoje em dia. Do outro lado, você não sabe o que está acontecendo, né? Tem pessoas que têm inteligência para usar as coisas para as coisas erradas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, muito mesmo. E você, por acaso, você já chegou a cair em algum golpe ou tem algum conhecido, algum familiar que tenha passado por isso? Não, na minha família nunca ninguém passou, eu também nunca cheguei a passar por isso não. Questão de prestar atenção também, né, nesses atos, como eu falei no começo, questão do link. Hoje em dia a galera tá ganhando muito dinheiro através do link, então eles fazem esse contrabando em cima do link para poder mandar para as pessoas pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais, né? Eu queria saber de você se você chega a tomar algum tipo de cuidado quando vai usar a internet, ao colocar dados e a sua senha. Eu vou seguindo as instruções no próprio telefone, né? Sobre as proteção, sobre os spams, sobre essas situações, porque hoje em dia tem que tomar cuidado, porque está acontecendo muitas coisas de pessoas até perdendo dinheiro, então nós fica sabendo, então por causa disso nós acaba sendo um pouco cauteloso de usar o telefone. Tudo eu prefiro pôr senhas ou até mesmo não depositar dinheiro, ou até mesmo fazer alguma transferência sem mesmo eu ter a certeza mesmo que está sendo protegido, ou até mesmo pelo banco. Eu tomo bastante cuidado sobre essas situações de internet, prefiro mais pessoalmente mesmo. Tenho sim, eu tento não entrar em sites assim que pareçam maliciosos, sabe? Não ficar colocando meus cartões em tudo que eu vou comprar, prestar atenção se é um site confiável. Tentar não cair em golpe também por WhatsApp, né? Quando as pessoas chegam assim, não passar meus dados para qualquer pessoa. Esse é o cuidado assim que eu tento tomar.
E por acaso você já chegou a cair em algum golpe ou algum conhecido seu? Olha, minha avó já caiu. E como é que foi? Chamaram ela no WhatsApp e falaram que era eu, que eu tava precisando de dinheiro e eu não sou daqui. E eu não sou daqui, né? Eu sou da Paraíba. E aí ela acreditou, porque como eu não tava conseguindo responder na hora, e acabou passando um Pix de R$ 150 para eles. Mas deu tudo certo depois, ela conseguiu estornar o dinheiro com o banco e tal. Tá, então, muitas histórias, né? Fábio, me chamou a atenção, uma das primeiras entrevistadas comentou que a colega de trabalho foi vítima de um golpe, fez o Pix e aí não conseguiu reaver o dinheiro. É complicado mesmo, muitas vezes a pessoa realmente não vê mais a cor do dinheiro, é mais difícil de chegar nos criminosos. Aí eu aproveito e te pergunto, quando é por Pix, é mais arriscado do que quando é com cartão, de repente tem alguma ferramenta que dá para reaver a situação? Sim, no caso de Pix, né, o Pix ele veio também uma ferramenta tecnológica que ele veio para nos facilitar, mas ele também veio para facilitar os golpistas, né? O Pix ele tem um mecanismo especial de devolução, né, mas ele tem um prazo, a pessoa tem que perceber que ela passou por um golpe e aí comunicar ao banco para esse valor ser bloqueado e devolvido à pessoa, mas o prazo é curto, a pessoa tem que agir logo, tá? Qual que é o prazo? Depende se eu não me engano é 24 horas. Uhum. É um prazo realmente curto, porque o Pix, tá? Ele é um valor que ele é transferido, ele é como se fosse o dinheiro em espécie. Então ele é transferido da instituição bancária para a conta do beneficiário, golpista, laranja, quem quer que seja. E depois que ele é transferido, passado esse prazo, ele entra e faz parte do ativo da pessoa. Não há condições de devolver. Tá? O que se pode fazer quando a pessoa sofreu um golpe, tá? Uma das ferramentas é acionar a instituição bancária na justiça e tentar provar que houve uma falha no serviço dela. Provado isso na justiça, o juiz, né, o Ministério da Justiça, a própria justiça, ela ordena que o banco faça o ressarcimento à pessoa. Mas se esse dinheiro ele não retorna para o banco desembolsa e indeniza a pessoa. Mas para isso tem que provar uma falha no serviço da instituição financeira ou bancária. Você pode também processar o golpista, desde que você saiba quem é. O que na maioria dos casos muitas é difícil vezes saber, né? a pessoa, é muito comum, aliás, né, o golpista usa algum laranja, né? Então, por exemplo, esses golpistas, muitas das vezes, eles pegam pessoas em situação de vulnerabilidade, viciados, moradores de rua, porque muitos deles têm CPF limpo, né? E aí eles usam os dados dessa pessoa. Abrem contas em bancos, muitas vezes, pegam um cartão de crédito e aí eles usam o dado dessa pessoa. E aí o criminoso dá o golpe, por exemplo, um deles é o golpe do Pix, né, que tem várias modalidades, submodalidades, e aí esse dinheiro vai para a conta do laranja. E aí eles sacam dinheiro. Então, muitas das vezes, quando ou a polícia ou a própria pessoa inicia algum tipo de investigação para ir atrás do golpista, quando ela encontra, ela sai no laranja. Então, nem sequer no golpista ela sai. E muitas das vezes, o laranja, ele nem sequer sabe que ele está sendo utilizado como laranja. Muitas das vezes, ele teve a identidade roubada, uma carteira roubada. Sim. Ele também sofreu um golpe e aí o criminoso usa o nome dele para aplicar golpe. Dor de cabeça em dose dupla, né? Sim. E rapidamente, então, às vezes a pessoa tem um dinheiro, já quer ele pagar. O ideal, por questões de segurança, por precaução, então seria não pagar no Pix. Ou não necessariamente olhar bem, ver se o site é confiável. A gente vai falar disso também ao longo do programa, mas então, por segurança, o ideal não seria pagar por Pix, compras online? Não, calma aí. A ferramenta, ela está aí, a gente tem que usar, né? Senão nós passaríamos pelo efeito pêndulo da sociedade. Nós vamos voltar o dinheiro, a gente já está passando um pouquinho por isso. Uma senhora ali, ela falou uma coisa interessante. Não, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou na instituição, eu vou ao banco. É uma precaução isso, porém, se a gente parar para filosofar um pouquinho, né, chega a ser até um pouquinho de retrocesso. Sim, porque a gente tem a ferramenta. A pessoa não vai deixar de usar o Pix, né? Ela precisa ter mais cuidado. Antes, há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos uma série de cuidados. A gente não andava em rua escura de noite, em lugares duvidosos, não deixava nossos filhos irem em lugares duvidosos.
o cuidado é o mesmo, o que mudou é o ambiente. Então, quando a pessoa recebe uma oferta, recebe o anúncio, recebe um link, alguém entra em contato com eles, como a senhora falou ali, ela não sabe quem está do outro lado, ela precisa ter cuidado. Se ela vai fazer um pagamento ou uma transferência, por exemplo, via Pix, porque tem várias outras modalidades, ela precisa se certificar de que aquilo é legítimo. Se é um anúncio de uma instituição bancária, ela precisa de alguma forma entrar em contato com a instituição bancária para verificar se aquilo é real. Se algum órgão, por exemplo, entrou em contato, ela tem que tentar entrar em contato com o órgão ou entidade para verificar se aquele pagamento é legítimo. O próprio Pix, quando você faz a transferência, aparece o nome do beneficiário. Se ela está fazendo, por exemplo, uma compra num e-commerce, numa plataforma online, ela tem como ver se o beneficiário é aquele. Ora, se a pessoa está fazendo, por exemplo, uma compra em uma loja, porque hoje em dia existem uns sites que eles são falsos, e aí ela está vendo que o beneficiário é uma pessoa física, tem alguma coisa errada. Sim. Deveria aparecer ali um CNPJ. Então, esse tipo de cuidado torna um pouco mais segura a sua compra, a sua transferência. Sim. Aí a gente sabe que também tem os cartões de crédito, né? Mas aí também tem de tomar cuidado, o débito, o crédito. Então, sempre desconfiar, né? E se não sabe, também tem alguma dúvida, procurar ajuda de alguém que, de repente, tenha mais experiência. Bom, a gente vai para um rápido break agora, daqui a pouco a gente volta para conversar com o Fábio, com o Eduardo também. Hoje estamos falando sobre proteção de dados aqui no Diálogos. Fiquem com a gente porque é rapidinho, voltamos já. De volta com Diálogos. Quero chamar o Eduardo agora. Eduardo, a gente viu um pouquinho dos depoimentos das pessoas nas ruas, né? As que tomam cuidado, algumas já foram vítimas, tiveram familiares que foram vítimas. E aí me chamou a atenção, né? Da moça que falou da avó dela. Como a gente trabalha isso, essa educação, né? Seja nas pessoas mais velhas ou também nos jovens, adolescentes, que às vezes não têm essa malícia, né? E aí acabam se tornando vítimas mais vulneráveis para os criminosos. Como trabalhar isso? Faz parte de uma educação também, né? Pois é, Dani, bem como tu falaste, vulnerabilidade. Os criminosos, eles sabem, cybercriminosos, eles sabem que as pessoas de maior idade, 60 a mais, os mais jovens, adolescentes, são as pessoas que ou com menos informação, ou no caso dos jovens, mais afoitos, vão clicando em tudo quanto é lugar. Então, sem dúvida que compete a nós, pessoas mais instruídas, que nós possamos abertamente conversar sobre as fraudes que elas existem, tanto num sistema Pix, que é um sistema seguro, quanto num sistema bancário de cartão, que é igualmente um sistema seguro. Então, os bancos, se nós repararmos com bastante atenção todos os dias, inclusive em horário nobre, eles gastam um dinheiro bom em publicidade, em marketing, para falar que banco não pede senha, banco não liga a pedir dados pessoais. Então, eu diria que hoje em dia não falta informação proveniente tanto dos bancos, que são meios seguros. O que falta, na verdade, é um pouquinho, talvez, de consciência também. Não existe nada grátis. Então, aqueles anúncios que chegam para nós no WhatsApp, no SMS, são perfeitas fraudes. E assim como tu, Dani, estás aqui com esse programa maravilhoso, com essa área de proteção de dados, é mais uma forma de consciencialização para que do outro lado possam entender e nos escutar aqui que é preciso resistir. Não faça um Pix, não faça uma compra sem verificar antes. Então precisamos de ter alguns cuidados redobrados, eu diria, para não cair em golpes, para não cair em fraudes. Uma vez que elas acontecem, eu diria que hoje em dia é difícil até que esse dinheiro volte para nós, porque conforme foi dito anteriormente, os bancos eles só fazem essa dedução caso exista um problema na instituição, no meio de pagamento. A maioria das vezes somos nós que colocamos o código, que colocamos a nossa digital, somos nós que autorizamos esse pagamento ou essa transferência. Significa que a negligência é nossa, enquanto pessoa física. Então precisamos de tomar mais atenção. Inclusive,
a quando nós vamos a qualquer loja e que nos pedem um cadastro de dados pessoais. Não faça isso, resista, porque a maioria das empresas, infelizmente, ela não está ainda adequada às fases e à conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, então ela não está preparada para proteger os seus dados. E aí, quando se dão aqueles vazamentos de dados de CPF, celular, e-mail, eles são utilizados para esses fins, que são as fraudes. Sim, é bem complicado. E aí, até falando sobre, a gente falou do WhatsApp, né, que muitas pessoas acabam caindo, chegam links, você acaba clicando, dá problema. Uma dica também de segurança é tentar evitar, às vezes a gente coloca, salva como contato, né, mãe, pai, filho, evitar também, né, Eduardo, porque aí facilita também para os criminosos nesse sentido, né, para acharem o alvo. Pois é, vamos fazer aqui uma trilogia muito fácil de internet. Hoje em dia nós não utilizamos mais máquina fotográfica, está no celular. Hoje em dia nós não vamos a uma agência bancária, o aplicativo do banco está no nosso celular. Então significa que hoje em dia o celular ele é uma ferramenta super poderosa de conexão com o mundo. O que é que significa? Alguém só consegue entrar dentro do nosso celular se houver internet. Se tiver essa conexão, alguém de fora consegue se conectar com o nosso celular por conta de várias vulnerabilidades. O Wi-Fi grátis é uma delas. Então, o que é aconselhado? Logo inicialmente, coloca uma dupla senha de autenticação no seu celular. Não deixe o seu celular aberto para que alguém de fora consiga facilmente entrar. Então, é a primeira recomendação que eu diria. A segunda, sempre que você saia de algum aplicativo financeiro, aquele que dá um prejuízo na sua conta, que são os bancos, você faça logout, para que, quando entrar de novo, o próprio aplicativo lhe peça novamente uma senha. Essa é a forma correta. E a outra é que, uma vez que nós utilizamos celular o dia todo, principalmente o WhatsApp, que é o nosso meio mais comum de comunicação entre todos nós, tenha cuidado. Outras pessoas, cybercriminosos, que já sabem o seu contacto, o teu Dani, o meu Eduardo, eles tentam a todo momento enviar links falsos. É um sistema de phishing ou phishing. Então isso significa pescaria, significa que em algum momento alguém vai clicar lá de uma forma inadvertida, com menos cuidado, e é aí que começa o golpe. Alguém que invade o nosso celular, tem acesso aos nossos contactos, e sai a pedir dinheiro para outras pessoas que estão na nossa rede de contactos, como se fosse nós mesmos. Então, eu diria que é a partir da vulnerabilidade e conexão de internet que todos esses cybercrimes acontecem hoje. Sim, a gente falava, né, sobre essa evolução da tecnologia que muitas pessoas utilizam para o lado negativo e os criminosos também vão se aperfeiçoando. Você tocou num ponto, Eduardo, que eu ia citar até da questão do Wi-Fi gratuito. Muitas pessoas não sabem o tamanho do risco que oferecem, né? Às vezes é mais fácil, a gente quer economizar o pacote de dados, ok, economia é bem-vinda, mas tem de tomar muito cuidado, né? Pode ser uma armadilha e aí gerar muita dor de cabeça. Explica pra gente. Dani, o Wi-Fi é uma coisa maravilhosa, como tu falaste bem, mas ela é tanto do maravilhoso como do perigoso. Tá? Eu viajo bastante no meu dia a dia, então eu diria que o Wi-Fi de um aeroporto ele é perigoso. O Wi-Fi de um hotel, o Wi-Fi de um shopping, os Wi-Fis são perigosos, porque repara, é uma tecnologia bastante cara que é colocada e para que ele seja gratuito para nós, ele tem um preço para alguém. Na hora que nós nos vamos conectar a um Wi-Fi grátis, tem dois problemas. O primeiro é que, na maioria das vezes, nos pede para fazer um cadastro. E nós devemos acender uma luzinha vermelha a dizer cadastro para quê? Significa que, do outro lado, vão utilizar os nossos dados coletados sem o nosso consentimento. A base da Lei Geral de Proteção de Dados é o consentimento. Então, sem o nosso consentimento, fazem uma coleta de dados para utilizar posteriormente. Esse é o primeiro problema.
O segundo problema é que o Wi-Fi grátis não nos dá uma garantia de criptografia. Então significa que todo e qualquer site que nós entramos quando navegamos no Wi-Fi grátis, nós corremos o risco de estar a ser interceptado. Se não existe criptografia, alguém do outro lado verifica a nossa movimentação, quer seja no WhatsApp, quer seja numa conta bancária. E é a partir daí que se dão as invasões e as fraudes. Então, para finalizar o meu conselho, não utilize o Wi-Fi grátis, ou utilize muito pouco, ou então não abra aplicativos no Wi-Fi grátis que possa comprometer a sua privacidade e segurança. Sem dúvida. Então tá aí, gente. Fica a dica. Às vezes a gente entra, acha que pode não ter nenhum problema, mas olha, os riscos são grandes e depois, se a gente for pensar também em todos os trâmites, o processo burocrático, na dor de cabeça, é melhor a gente ter cautela, né? Olha só, gente, a repórter Fernanda Santos, ela foi conversar com o responsável por uma consultoria de gestão empresarial nessa área e eles vão trazer algumas dicas, trazer algumas informações para a gente também nesse sentido. Olha só, com vocês, Fê. Olha, tenho certeza que você conhece alguém ou você mesmo já passou pela situação de ter os seus dados pessoais vazados ou roubados na internet, né? Tenho certeza que isso já aconteceu, principalmente com esse aparelho aqui, né? E quando isso acontece em pequenas e grandes empresas? Tenho certeza que é um baita prejuízo, não é mesmo? E eu vou conversar com uma pessoa especialista nisso, viu? Principalmente, porque agora a gente tem a Lei de Proteção de Dados, que é a LGPD, que é um passo muito importante aí em relação à privacidade de informações pessoais, principalmente nas empresas. E quem está aqui comigo do lado para contar sobre esse mundo, sobre esse petróleo, viu, de dados pessoais, como o César mesmo diz, que é encarregado de proteção de dados e tem uma empresa especializada em processo de adequação à LGPD. César, como você disse, que estava comentando comigo, esse mundo dos dados pessoais é o novo petróleo, né? Eu achei fantástica essa sua frase. Olá. Os dados pessoais são o novo petróleo do mundo. Através deles existe uma remuneração em cima do meu dado, do seu dado, dos nossos dados de forma geral. Por isso surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para adequar como deve ser tratados os dados pessoais nas empresas. E você tem essa empresa há bastante tempo e queria que você contasse um pouquinho o que faz exatamente a sua empresa, né? Os processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados visam a estrutura multidisciplinar. O que a gente faz e o que é correto fazer é a estruturação jurídica através das normas e políticas dentro da legislação, é a sequencial dos processos, mapeando toda a estrutura do dado pessoal dentro da empresa e uma das ações principais, a estrutura protetiva de tecnologia, a chamada cibersegurança. As empresas precisam ter dentro do seu processo um antivírus, elas precisam ter uma VPN, uma ação protetiva para cuidar do meu dado e do seu dado. O maior problema que a gente encontra hoje é o aculturamento. As pessoas não dão valor aos dados pessoais até a hora que acontece algo. Até a hora que alguém perde o seu dado, até a hora que alguém tem o seu dado vazado de alguma forma e alguém usa aquilo. Hoje, existe uma legislação específica cuidando dessa estruturação. Então, eu, titular de dados, eu tenho o direito de saber o que a empresa faz com os meus dados. E ela só pode fazer se eu consentir. Hoje, nenhuma empresa no nosso país que trata os nossos dados, desde empresa pequena até condomínios, eles precisam ter de forma explícita, principalmente no seu sítio eletrônico, quando tiver um site, a sua política de privacidade. Essa é a base de tratamento de dados dentro da estrutura de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí tem todo um processo a ser seguido. Hoje as pessoas estão tratando de forma erroneamente o tratamento de dados. Muita gente, muito encarregado de proteção de dados, muito DPO,
está desenvolvendo o processo de forma errada. O correto é a ação multidisciplinar. Precisa ter, a Lei Geral de Proteção de Dados exige que você tenha um registro de operação, exige que você tenha um relatório de impacto. Então, toda essa estrutura a gente desenvolve na nossa empresa para poder apresentar e proteger, num contexto final, essa ação. Principalmente elaborando uma ideia da pessoa sobre segurança da informação, como se proteger. Exato. E os benefícios são vários, né, para quem implementa essas práticas alinhadas à lei também, né? Os benefícios, além de ser para o próprio titular de dados, ele também é para o controlador, porque hoje a legislação imputa uma multa muito grande do não cumprimento desse futuro vazamento. Então, além de estar protegido amenizando essa estrutura da multa através dos processos de adequação, o controlador, que é o proprietário da empresa, ele está protegido e protege também o dado do titular. Toda empresa ela precisa indicar um encarregado de proteção de dados. Só que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, liberou para as empresas de pequeno porte a terceirização do serviço, hoje chamado de DPO as a Service. Mas toda empresa tem que cumprir com a estrutura multidisciplinar dos processos. Então, a empresa ela tem que ter uma política de privacidade, ela tem que ter uma base de política de governança, ela tem que ter uma política de segurança da informação, ela tem que ter o registro de operação, relatório de impacto e, principalmente, disseminar a cultura dentro da empresa, para os seus colaboradores e para o principal interessado, que é o titular de dados. Olha, gente, esse assunto rende e muito, com certeza, né? Quando falar sobre dados pessoais, não vai ser aqui que a gente vai encerrar sobre esse assunto, né, Dani, que você está aí no estúdio, a gente vai continuar falando sobre isso e em outras oportunidades também, viu? Volto com você aí no estúdio. É isso, Fê. Obrigada a você e ao César também. Fábio, muitas empresas, né, se especializando nessa área que é bem ampla também, e me chamou bastante atenção, né? Que frase forte, dados pessoais são o novo petróleo do mundo, né? Tamanha importância e é muito valioso, os nossos dados são muito valiosos, né? Sim, a pessoa ela tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção em que dados ela vai inserir naquela plataforma que ela está acessando. Vários dados já estão circulando e sendo captados, mesmo que ela não se cadastre, só com ela acessando o site. Muitos dados são baseados em estatísticas e cronometrados, né? Mas a pessoa tem que prestar muita atenção no que ela está lá digitando ou cadastrando, tá? Então, por exemplo, ela entra num site lá de e-commerce, tá? Uma plataforma qualquer de vendas, né? Já que muito da internet é venda. Então, se ela vai entrar num site para comprar um determinado produto, um produto de limpeza, por exemplo, um produto de beleza, né? E aí, aquele vendedor, aquela plataforma começa a pedir muitos dados, tá? Não somente os dados relativos à compra, mas relativo, por exemplo, à etnia, relativo à idade, sexo da pessoa. Então, se ela começa a ter que dar muito dado, isso já se torna estranho, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela obriga a empresa a captar os dados da pessoa que ela precisa para processar, para tratar de alguma forma, não mais do que elas precisam. Então, a pessoa já precisa ter uma desconfiança aí. Por quê? Pode ser um site fraudulento, tá legal? E, muitas das vezes, o site, ele não é fraudulento. Realmente, você vai comprar um produto nele e ele vai te entregar esse produto, tudo certo. Porém, ela também pode vender esse banco de dados. Tá legal? Quando uma empresa vende banco de dados, nem sempre é para dar golpe ou para golpista. Muitas das vezes é para alguma outra empresa que faz mala direta, faz propaganda, fica telefonando, mandando e-mails insistentemente, tá legal? Então, existe uma série de utilidades para os dados da pessoa e ela tem que ter muito cuidado com o que ela digita, com o que ela cadastra. Sem contar que existem sites que eles são falsos, são sites de golpe, né? Vamos dizer assim. Tá? Onde ele está ali só para captar dados da pessoa.
Então, a pessoa sempre tem que desconfiar com sites que vão dar alguma coisa, oferecer algum serviço ou alguma vantagem de graça. Tá? Essa é uma das atenções que a pessoa tem que ter. Porque alguém investiu naquele site, alguém construiu aquela plataforma, estruturou o que está nela e por trás dela. Então, para ele te fornecer aquilo, o que ele vai querer em troca? Muitas plataformas, eles obtêm lucro por meio de publicidades diversas. Mas muitas não. Muitas elas estão ali para captar dado e então vender. Tá? Existem muitos sites que eles são sediados fora do Brasil. E eles não respeitam a LGPD mesmo. Eles estão aqui para captar dados, por uma série de motivos. Os sites que são legítimos ou de empresas que são legítimas, se ele vai usar o seu dado, ele tem que trazer, como ali o doutor disse, os termos de uso, a política de privacidade, a política de cookies, por exemplo, né? Cookies são aqueles programinhas que captam nossos dados e fornecem à empresa, tá legal? Então, tudo isso a empresa tem que trazer em um contrato, que no caso da internet ele vai ser digital, mas tem validade de contrato. Sim, sim. Tá? Ele vai trazer isso explicado de forma clara, também não pode ser rebuscado, tá legal? Sim. E a pessoa, em qualquer plataforma isso, onde de alguma forma vai ser captado e tratado dela, o dado da pessoa. Qualquer plataforma. Sim. A pessoa tem que dar o aceite. Ocorre que muita gente não lê isso, né? Que geralmente é grande, tem que perder tempo lendo. Sim, a pessoa entra em várias plataformas todo dia, então ela não vai ter tempo de ler todos, mas deveria, até que se ache uma solução melhor, uma forma de fiscalizar, ela tem que estar atenta ao que ela dá o aceite nos termos de uso, porque ela pode perfeitamente estar aceitando qualquer tipo de tratamento, por mais estranho e ilegal que seja. Sim. Ela pode estar aceitando isso, tá? Sim, e aí é o que a gente falou um pouquinho dessa educação também, né? Então, ficar bem atento mesmo, desconfiar sempre. A gente vai para um rápido break, mas fiquem com a gente, porque daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto, proteção de dados. De volta com Diálogos, o tema de hoje é proteção de dados, tema importante, né, gente, bem pertinente, principalmente nos dias atuais. Quero voltar a falar com o Eduardo. Eduardo, fiquei pensando aqui, que a gente falou lá atrás, a questão do Wi-Fi gratuito, tomar cuidado. Aí me pintou uma dúvida, se o criminoso ele teve acesso aos meus dados, mandou mensagem para alguém, por exemplo, teve acesso a aplicativos de bancos, né? Ele fica com esses dados ou é por um período determinado? Uma vez que ele teve acesso, ele ficou com esses dados gravados? Não, como que funciona isso? Muito bem. Nesse exato momento em que um cybercriminoso acessa ao nosso celular, por conta de uma qualquer vulnerabilidade, vamos chamar do Wi-Fi grátis, ele vai tentar fazer o seguinte: ali naquele momento, o mais rápido possível, ele vai esgotar todas as possibilidades. Ele não vai ficar com aqueles dados 2, 3, 4, 5 dias. O objetivo dele é imediato. Então ele vai pesquisar onde estão aplicativos do banco sem senha, ou seja, abertos. Ele vai verificar onde está um WhatsApp aberto sem senha, que são os chamados aplicativos que nós temos no celular. Então, tentar ser o mais imediato possível. Por quê? Porque na hora que alguém nos alertar que alguém está a receber mensagens de outro celular, ou quando o banco verificar alguma movimentação atípica, esse cordão ele é cortado nessa hora. Então, o cybercriminoso, nesse caso concreto, ele quer ser rápido e obter a maior vantagem possível. Tá joia. Então, tá aí pergunta respondida. Olha só, gente, a repórter Tamires Vick, ela vai falar com a gente, tem informações que a gente falou sobre a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, e inclusive elas valem para as pessoas físicas e jurídicas, que a gente falou no começo do programa, e as empresas que não cumprem, elas são penalizadas. E aí a Tamires vai trazer para a gente o caso de uma grande e famosa empresa que teve de indenizar as pessoas, não é mesmo, Tamires? Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Diálogos da Cidade.
Oi, Dani, é isso mesmo. Oi também para você que está assistindo o Diálogos da Cidade agora. E eu tenho, então, algumas informações sobre esse caso, Dani, que ganhou bastante destaque nacional, né, durante esse ano, envolvendo, então, a Justiça do Maranhão e o TikTok. A gente sabe que o TikTok é um aplicativo muito popular, né, de entretenimento, de compartilhamento de vídeos. A empresa, então, que surgiu no ano de 2016, no ano de 2018 veio aqui para o Brasil e que no ano de 2020 se consolidou, né, como um dos maiores aplicativos de compartilhamento de vídeos no Brasil e no mundo. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários do TikTok. Aqui são mais de 82 milhões de usuários, considerando, né, pessoas com mais de 18 anos. O aplicativo não revela quantas pessoas com menos de 18 anos utilizam o aplicativo. Mas então, indo, né, para o caso, a gente tem informações de que no ano de 2020, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo no Maranhão, o IBDEC, começou a receber diversas denúncias, reclamações de usuários do TikTok que teriam percebido, então, que seus dados, informações, biometria facial estariam sendo armazenados e compartilhados sem autorização. Por conta disso, então, o IBDEC entrou com um caso na Justiça e, após análise desse caso, a Justiça do Maranhão decidiu condenar o TikTok a pagar 23 milhões então para o IBDEC. No caso, né, de acordo com o IBDEC, esse valor será destinado ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. A gente teve, então, esse caso vindo à tona este ano, né, na verdade, os resultados desse caso vindo à tona este ano. E tem mais uma informação aqui interessante. Todos os usuários, né, que estão aqui no Brasil teriam também acesso, teriam direito ao valor de R$500 por dano moral individual. Esses usuários, então, teriam que estar com o aplicativo, teriam que fazer uso do aplicativo antes de junho de 2021, né? Teriam que provar que faziam o uso desse aplicativo nesse período para poder receber essa indenização de R$500. Essas são as informações e a gente volta para o estúdio. Tá, então, obrigada, Tami, por participar com a gente aqui mais uma vez. Eduardo, então, tá aí, né, o que a gente viu do TikTok, que foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, mais um caso, né, que a gente vê de uma grande empresa, conhecida empresa, que não cumpriu de acordo com a lei aqui no Brasil, né? A LGPD, ela funciona apenas aqui no Brasil, é importante a gente reforçar isso, e aí foi penalizada por conta de descumprir a lei. Isso aí. Bom, temos mais um caso que tu bem trouxeste aqui, interessantíssimo, que é o do TikTok. O TikTok foi condenado no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, cada país tem a sua própria legislação. Aqui no Brasil, a legislação se chama Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que funciona em todo o território nacional. E aqui no Brasil, o TikTok, através de uma ação coletiva, ele foi condenado num determinado valor montante, o que significa que dá aproximadamente R$500 por cada usuário do TikTok. Só que é o seguinte, cada usuário que tinha conta antes de 2021. Então, todo o estudo, toda a condenação, todo o processo que foi feito em desfavor do TikTok, se verificou que, quando os usuários se cadastraram naquela plataforma que opera aqui no Brasil, local da coleta de dados, ela não possuía uma política de privacidade, ela não possuía termos técnicos de consentimento e, não possuindo, não deveria poder coletar os dados. Então, essa ausência de conformidade do TikTok à Lei Geral de Proteção de Dados e uma negligência levou a que uma ação coletiva fosse interposta no Maranhão e, na conclusão do juiz, foi dada uma condenação num determinado valor total, se eu não estou em erro, são 23 milhões de reais, que dividindo por todos os usuários que foram ali citados na ação, daria aproximadamente R$500 por cada usuário. Então, mais uma vez verificamos aqui que empresas de grande porte, de médio porte ou pequeno porte, que não estejam em conformidade com a LGPD, irão ser penalizadas. Estão em não conformidade com a lei. Sim, tá certo. Então,
Eduardo, quero te agradecer por participar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Um assunto importantíssimo que a gente tem de falar sempre, né? Porque os golpes estão aí, cada vez mais os criminosos conseguem novas façanhas, né? Novos métodos e as pessoas acabam caindo, gerando uma série de dor de cabeça. Então, muito obrigada, viu, por contribuir com o seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição para alguns esclarecimentos aqui, juntamente convosco. Muito obrigado. Então é isso, a mensagem que fica é desconfie sempre, não é mesmo, Fábio? Tomar cuidado, se tiver alguma dúvida, pedir para algum conhecido, para que a gente dificulte cada vez mais, né, essas mal ações, né, ações mal intencionadas. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. É isso, gente. Então, desconfie sempre. Para você rever este programa na íntegra, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Podem nos assistir também pelo canal aberto 12.3, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Não tem desculpa para não assistir a TV Câmara, tem várias opções. E se vocês querem, de repente, sugerir alguma pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa e conferir bastidores, vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Eu quero agradecer também a Ana Furtado. Obrigada, Ana, que esteve aqui com a gente durante todo o programa, toda semana. A Ana está aqui com a gente durante todo o Diálogos. É a TV Câmara de São José dos Campos, prezando pela acessibilidade e com conteúdo 100% traduzido em Libras. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, mais semana que vem estaremos de volta novamente ao vivo, viu? A partir das 4 horas da tarde. Até mais!